Estamos indo no culto de domingo, nossa rotina que a gente construiu nos últimos tempos. Estamos atrasados, né? Como sempre, o culto começa às 10 horas e são 9h55. Deve ser gostoso. Cara, o exagero de comer no rasco é bizarro. Mesmo quando você não tá com fome, né? Você vai lá e pega um monte de coisa. Era isso que o prato parece aqueles pratos de fim de ano que você vai pegando um pouquinho de cada e aí você sempre acaba exagerando. Tem que ter um autocontrole pra comer aqui. Mas geralmente é uma dieta mais, tirando os embutidos, é claro, mais focado na parte mediterrânea. Tem muita gordura boa, abacate, atum, peixes. Você pular as massas, fica saudável. Se você pular as massas e ir pro grelhado e comer saladas, é uma ótima opção de escolha. A gente acabou de sair do culto, que foi muito bom, é sempre muito bom. Eu costumava frequentar na igreja há muito tempo, mas desde quando eu mudei para São Paulo faz uns bons anos, não tinha mais o hábito de ir. E aí agora com a Lara a gente tá reconstruindo esse hábito de ir aos cultos aos domingos e tem sido assim absurdo, incrível, muito bom. E a gente tem reconstruído o hábito de ir ao culto e realmente tem sido algo muito, muito incrível nas nossas vidas. Eu acho que a igreja como um todo tem um papel muito importante, independente da religião ou não. Por exemplo, eu sou cristão, a Lara também é cristã, mas a Lara até então ela é católica, mas ela frequenta a igreja evangélica comigo e eu sou evangélico. Mas não é nem questão da religião em si, é questão do papel social, sabe, que a igreja tem. Ela ajuda tantas pessoas, eu enxergo tantas pessoas ficando tão bem espiritualmente indo ao culto, que é algo, cara, muito legal. Acima de se você acredita ou não nisso, mas, cara, a energia você sai uma pessoa melhor de lá, sabe? Então encontre uma igreja, encontre um local que você consiga fortalecer essa parte espiritual, porque quando a gente fala de saúde como um todo, não é só a parte física é um dos pilares, e tem além da parte emocional também, tem a parte espiritual. Se você for ver as pessoas mais longevas do mundo, todas elas têm uma crença, todas elas têm no que se apoiar. Então a pessoa que acha que a saúde dela é somente física, ela tá errada. Assim como a pessoa que também acha que somente a parte espiritual é o suficiente. Eu acho que é um equilíbrio de todas as coisas. E, cara, isso tem sido algo muito legal mesmo. Então, se você tiver a oportunidade de estar próximo, é algo que realmente tem transformado. A palavra de hoje foi sobre ter convicção das coisas, sobre o caminhar no Espírito Santo, nas escrituras da Bíblia com convicção. Então você ter convicção dessas coisas, ter convicção da sua fé é algo que pode transformar a sua vida e pode ser um dos primeiros pilares para você começar a construir essa saúde de fato. Enfim. Terminando mais um dia, hoje encerrando o primeiro dia pós-retorno de viagem. Cara, tá sendo duríssimo esse jet lag da volta. Tava num fuso horário mais 12 horas. Quando eu cheguei no Japão, o jet lag foi fácil adaptar, né? Exposição à luz solar, correndo pra lá e pra cá. Eu tive zero jet lag quando eu cheguei. Agora pra voltar, cara, que isso? Que loucura pra se adaptar a esse jet lag. Hoje terminei várias coisas à tarde, fui tirar um cochilo à tarde, que geralmente quando eu tiro um cochilo de 15 minutos, não chego a pegar em sono REM. E aí você consegue acordar super bem, sem acordar cansado, sabe? Então 15 minutos tirando um cochilo, você já dá uma resetada. Geralmente eu faço isso à tarde, quando eu consigo, é claro. E hoje eu fui fazer isso, eu dormi por 3 horas. Cara, foi bizarro. E aí eu acordei agora, terminei de organizar aqui algumas coisas, roteirizar alguns vídeos, atendi pela manhã. Nossa, o jet lag tá sendo insano. Uma das coisas que eu tenho feito também, que ainda não consegui entrar na rotina, mas a partir de amanhã eu já vou ir atrás, é começar a voltar a treinar, que eu acho que isso pode ajudar muito. E como eu fico muito baixo somente dentro do escritório e tudo mais, é ruim pro nosso cérebro regular o ritmo circadiano. Então tentar se expor um pouco
mais a luz solar durante o dia, acho que seria uma boa escolha. O problema é que, cara, estamos em São Paulo, enfim, mas eu vou tentar fazer isso, que isso daí ajuda a gente a regular o ritmo circadiano novamente e fazer com que a gente entre no eixo. Terminei agora, são 8h30, já vou começar a preparar minha higiene do sono, começar a organizar minhas coisas, diminuir telas, talvez almoçar não, talvez jantar, mas acho que pelo horário nem vale tanto a pena, melhor ficar em jejum, tomar uma proteína, alguma coisa assim e descansar, tentar não perder essa noite de sono, diminuir, reduzir as luzes, começar a fazer essa preparação para o sono que é bem, bem importante. Mas bora, back to work. Chega de férias, fazia tempo que eu não tirava férias mesmo de fato, por mais que eu acabe viajando, mas eu viajo trabalhando, né? Que eu vivo viajando trabalhando. Dessa vez eu só viajei mesmo, fui com a família e foi uma viagem legal. Segunda vez no Japão em menos de um ano. Será que a gente gostou de ir pra lá passear ou não? Bora organizar as coisas aqui, volta à rotina, reuniões, pacientes, gravações e vambora. As dosagens certas e aí quando você for conheci ele aos poucos. Acabei os atendimentos de hoje. Engraçado que quando a gente faz os atendimentos no dia, quando tem o schedule do dia, parece uma energia muito doida do universo que sempre no dia os pacientes são muito parecidos. Ou seja, se tem um dia, por exemplo, que o paciente tem muitos pacientes com problemas intestinais, esse dia, se o primeiro paciente tem problemas intestinais, os outros pacientes do dia vão ter os mesmos problemas intestinais. É só uma observação boba, mas o que eu queria dizer é que hoje eu peguei 3 pacientes mulheres. As 3 pacientes tinham em torno de 40 anos de idade. As 3 vieram com queixas de cansaço, indisposição, queda de cabelo, piora do humor, piora do sono, mas principalmente com uma falta de energia muito grande. E as 3 tinham deficiência de ferro. As 3 tinham uma ferritina, que é o estoque de ferro no nosso organismo, extremamente baixos. E quando a gente olha para esse tipo de paciente, quando a gente olha para esse perfil, é uma porta de entrada para o surgimento de uma anemia e, consequentemente, isso daí faz com que a mulher perca muita qualidade de vida. Principalmente isso ocorre por conta do aumento do fluxo menstrual, mas pode ter questões genéticas envolvidas, então algumas dessas pacientes fizeram um exame genético e no exame genético veio uma alteração num gene chamado HFE, que é um gene que é responsável pela absorção de ferro e pelo controle de ferro no organismo, mas as 3 tinham problemas menstruais e tinham um fluxo menstrual mais alto e também isso tem uma interferência muito grande em relação à digestibilidade. Então, pacientes que têm uma menor produção de ácido no estômago, que é muito comum, inclusive hoje em dia, que tem uma relação com gastrite, que as pessoas acham que o problema é somente um aumento da produção de ácido no estômago, mas muitas das vezes não, é uma diminuição, pode causar isso. Também tem uma diminuição na absorção de ferro. Então, esses são os fatores e essas pacientes, cada uma tinha algo pontual, desde o quesito genético até uma hipocloridria, mas a melhora delas com a suplementação de ferro e a reposição de ferro endovenosas que elas fizeram, cara, é assustador, assim. Quando a gente começa a fazer o paciente começa o tratamento, no nosso sistema, né, dentro da plataforma, a gente tem uma escala que vai de 0 a 100% de energia, por exemplo, e ao longo do tratamento a gente vai conversando com o paciente para saber o quanto que isso melhorou e progredindo, sabe, essa evolução. É assustador o tanto que melhora. Acho que, se eu não me engano, 2 delas chegaram falando que tava com nível de 20% e aí agora tá no nível de 80%, 90%, e uma outra, a outra paciente falou que chegou com nível de 40% e hoje tá 100%. Então, somente com o início, né, da reposição do ferro, a correção dos minerais, das vitaminas, o início da atividade física, algumas retomando porque antes não tinha energia para fazer nada e agora
agora já tem energia, já passou com um preparador físico, ele já montou o treino. Então pra você ver que é muito interessante, que um mineral pode fazer tamanha diferença. E claro que sempre, além disso, é importante corrigir todas as outras coisas, mas esses foram os casos das pacientes que realmente perdem muita qualidade de vida. Então muitas das vezes você acha que você tá com ansiedade, com depressão, com cansaço, fadiga, burnout, mas na verdade você tem uma deficiência e um desajuste, vitaminas, minerais, enfim. Então fica aí a lição de observar que muitos dos problemas físicos eles partem da parte mental, mas muitos dos problemas mentais de todos esses tipos que eu falei, eles também partem do quesito físico. Então é muito importante a gente sempre olhar o paciente como um todo e ter essas duas correlações. Felipe acabou de chegar para cortar meu cabelo. Cara, olha o tamanho do meu cabelo. Já tá grande, vou viajar de novo e já tá gigante. Ele veio me salvar, ele sempre vem me acudir aqui. Vou levar vocês pra conhecer ele. Nessas horas, falo, Fê, vem aqui em casa. Ele vem de última hora ajudar, então bora lá. Ô, meu querido. Cara, olha o tanto de cabelo que saiu daqui. Olha isso. Isso aqui é normal ter tudo isso aqui de cabelo? Não, só você. Tem cabelo aqui, tem cabelo aqui. Tem que pagar 2 vezes, né? Pagar você não é bom, hein? Aqueles dias que você programa tudo, a academia geralmente é o primeiro horário do dia pra justamente não falhar. Agora são quase 6 horas da tarde. Você vai adiando. Quando você vê, passou o dia inteiro e você não foi. Terminei de fazer os relatórios, de estudar um pouco, desci aqui fazer 30, 40 minutos rápido de musculação, mais pelo compromisso de estar aqui do que propriamente que isso vai fazer alguma diferença. Mas quando a gente fala de construção de hábitos e uma rotina, quando você se compromete a fazer uma coisa e você vai lá e quebra isso, na verdade é um sinal que você tá mandando pro seu cérebro, pro seu subconsciente que tipo, cara, prometi uma coisa e não tô cumprindo. Se você não tá cumprindo o que você prometeu, quem dirá pras outras coisas? Isso daí vai virando uma bola de neve e quando você vê, você já não consegue fazer mais nada. Então, nem que se você for pra ir, o que eu combino com meus pacientes, né? Cara, é um acordo, você com você mesmo. Nem que se você for à academia, você se comprometer aí, você vai. Nem que você ficar 5 minutos lá, vir aqui, olhar, dar um oi pro personal, pro instrutor da academia e falar, valeu, eu não quero estar aqui, você pode ir embora. Mas você tem que ir, se comprometer aí e você vai. Se você vai treinar bem, se você vai performar, isso é outra história, mas isso é um compromisso com a rotina que você vai fazendo dia após dia. Tem dias que você não acorda motivado pra fazer e tá normal, isso acontece com todo mundo, acontece comigo que falo isso pros meus pacientes todos os dias. Mas cara, vai, nem que se for pra fazer 20, 30 minutos. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Parece que minha vida é só ficar na frente dessa mesa aqui, né? Mas hoje eu fiquei o dia inteiro roteirizando, estudando, parei pra ir treinar, como vocês viram. E agora eu voltei aqui de novo pra terminar de roteirizar algumas coisas. Eu queria conversar depois com vocês sobre um caso de uma paciente muito, muito legal que a gente
que a gente atendeu hoje. Se a gente for analisar o quadro dela, foi um exame genético que é muito interessante a gente conseguir correlacionar as coisas, sabe? E o exame genético, ele serve para isso. É uma paciente que veio em busca disso, fez o exame genético, queria fazer um mapeamento genético para ver algumas predisposições dela. E é uma paciente que, quando a gente analisa gene por gene, a gente vê que eles estão conectados. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Olha só, esse daqui é o exame genético da paciente. Quando a gente analisa aqui alguns genes, a gente consegue ver toda a parte de envelhecimento, inflamações, vitaminas, minerais e muitas outras coisas, tá? Eu quero mostrar para vocês esse gene específico aqui. Quando a gente olha essa parte do painel genético dela, se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que ela tinha uma alteração nesse gene aqui chamado LEPR, tá vendo aqui? E quando a gente pega esse gene, ela tinha uma alteração nele que a gente chama de heterozigose. Se vocês forem ver aqui, ó, LEPR, a alteração de risco é GG e ela herdou um do gene do pai e um gene da mãe. Então ela tinha uma alteração em homozigose desse gene. Esse gene especificamente é um gene que codifica receptores de uma substância que chama leptina, no qual traz muita saciedade pra gente. Então, quando você tá comendo, sabe quando você acaba de comer, das substâncias que a gente chama de incretinas, que fazem com que você tenha saciedade, é a leptina. É uma substância que chega no seu cérebro e fala: para de comer, você tá saciado. Nessa paciente, como vocês viram que ela tem uma alteração nesse gene, o controle de saciedade dela é muito pior do que de uma pessoa normal. Não é à toa que, conversando com ela, ela falava assim: realmente, Vitor, eu pareço, todo mundo fala que eu como muito, eu como mais que o meu irmão, eu como mais que meu pai, muitas pessoas, né? E eu não sinto saciedade. Por mim, eu fico comendo até pra sempre, vamos por assim. E olha que interessante, isso daqui dessa paciente faz com que estratégias e o acompanhamento nutricional dela seja muito importante. As dosagens de comida, as porções têm que ser muito bem definidas, porque senão ela come, e aí? Ela vai comer até o infinito, porque ela tem menos saciedade do que uma pessoa normal. Então aqui já é um ponto, mas eu vou correlacionar com outros genes, olha só. Além de comer muito, essa paciente tinha genes aqui importantes relacionados à resistência insulínica e diabetes. Ou seja, além de comer mais do que ela deveria, ela também tinha sinalizações que a gente organiza aqui. Ela tinha alterações em genes de RS1 e PPR-gama. Quando a gente analisa esses dois genes, são genes que estão diretamente relacionados com o controle do açúcar do sangue dela. Então ela é uma paciente que, além de ter problemas relacionados a comer mais, ela tinha uma metabolização muito ruim do açúcar. O açúcar dela ficava muito mais tempo circulando na corrente sanguínea por conta da alteração desses genes. O IRS1, que é um gene que está ligado diretamente a receptores de insulina, o PPR-gama, que é um gene que está associado principalmente ao acúmulo de gordura maior no período noturno, essa sensibilidade à insulina no período noturno. Então a insulina é a substância que tira o açúcar do sangue. Então, se ela tem uma dificuldade maior em tirar o açúcar do sangue por conta dessa sinalização pior de insulina e ela está comendo mais, você concorda comigo que a chance dela ter um diabetes, de ter um outro problema, é muito maior? Só que não para por aí. O grande finale é isso daqui, ó, que eu vou mostrar pra você. Essa paciente aqui, ela também tinha alteração nesse gene específico aqui, ó. Tá vendo? Que a gente chama de ApoE. O alelo de risco desse ApoE é o E4. Aqui, como vocês podem ver. Quando um paciente tem alteração nesse E4, eu vou explicar para vocês o que acontece. Ela tinha uma alteração que herdou do pai ou da mãe, não dá para saber, e o outro era normal. Então tá vendo que ela era E3, E4. Não é a pior alteração. A pior alteração é quando é E4, E4. Guarda essa informação aí. Então ela tinha alteração nesse gene, que é o ApoE. Essa alteração que ela tinha nesse gene, que é o ApoE, em E3, E4, era uma alteração em heterozigose, é uma alteração que faz com que ela tenha um maior risco de ter Alzheimer. E quando a gente conversou com ela, pelo histórico familiar, de fato ela tinha um histórico familiar positivo para Alzheimer. Ela vai ter Alzheimer, é um grande problema, é um grande vilão da vida dela, meu Deus, sente e chora agora. Não, porque genética corresponde a 30% apenas. Os outros 70% é a conexão da genética com tudo que a gente faz, que são os profissionais dela. Tanto é que quando a gente vai fazendo uma leitura de teste genético, mais importante do que apontar o problema
é mais importante a gente ir adotando estratégias e conhecendo. Então, essa paciente tem um risco mais alto de ter Alzheimer, a gente já bolou diversas estratégias que vai desde alimentação, controle do consumo de álcool, tabagismos, relações sociais, controle de ansiedade, depressão, deixar a mente ativa, controlar o sobrepeso, são todas medidas que a gente faz para diminuir ou não existia a chance de ter Alzheimer. Mas ela tinha essa alteração genética e olha só, lembra das duas primeiras alterações? Olha como que a gente consegue fazer essa correlação. Uma paciente que tem alteração no gene de LEPR, que é o da leptina, que traz saciedade, e ela não tem, então ela tem uma dificuldade maior de ter esse controle de saciedade. Ela come mais. Ela comendo mais, ela tem alterações em receptores de insulina, fazendo com que o que ela come, se ela comer alimentos ruins, tipo carboidratos refinados, doce, açúcar, é pior ainda, né? Então, se ela fizer isso, é muito pior. Se ela consumir mais e consumir mais carboidratos, a chance dela ter um nível de glicemia mais alto e descontroladamente uma resistência insulínica é muito mais alta. E se a gente junta com o APOE que eu acabei de explicar aqui em relação ao Alzheimer, a gente sabe que Alzheimer hoje é uma doença correlacionada diretamente com excesso de açúcar. Alguns autores colocam o Alzheimer como um diabetes tipo 3, porque tem uma relação importantíssima com o açúcar, resistência insulínica, sobrepeso. Então, olha que loucura e que interessante ao mesmo tempo. Isso aqui é uma parcela só. A gente falou aqui de 4 genes. O teste em si a gente vê mais de 200 genes. E eu gosto, hoje a gente ficou quase 2 horas, a gente acabou atrasando a agenda para frente inteira. Então, se algum paciente que era no dia de hoje... Já peço desculpas publicamente porque eu odeio atrasar, mas acabou engavetando a agenda porque a gente ficou 2 horas falando sobre esse exame genético e não acabou. A gente vai ver várias outras vezes. Então, a correlação disso é muito importante e ela entendeu a importância de olhar para isso, dentre outras coisas aí que em outros vídeos a gente conversa muito mais. Só que olha que legal, né? A relação de genes ligados à saciedade, uma alimentação ligada à resistência insulínica e tudo mais, e associação com esse gene que é o APOE, que ela tinha uma alteração em heterozigose que fazia com que ela tivesse um risco mais alto. Muito interessante a gente conseguir correlacionar hoje com uma medicina preventiva, ela junto com todos os profissionais dela, e a gente conseguir correlacionar isso com a genética. Isso é algo fantástico que a gente consegue fazer e deixar o tratamento cada vez mais individualizado e mais preciso nesse acompanhamento que ela tem, bem próximo da equipe dela. Bem interessante isso, né? Acabei de tomar o meu matcha latte com leite de amêndoas e tomar meu café. Cara, eu tava aqui assistindo uns vlogs que eu adoro. Pessoas que se libertam da rotina, do sistema e começam a produzir conteúdo, viagens, eu adoro. Eu tava aqui parando pra pensar, né? Como que a energia da manhã é muito diferente da energia da noite, sabe? Começa a escurecer e ficar mais tarde, você começa a ficar cansado. Mas nem sempre foi assim. Você deve conhecer aquelas pessoas que falam, nossa, não, eu sou da noite, né? Eu consigo de manhã que eu não rendo, a noite é onde eu consigo performar melhor. Não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado, mas a verdade é que, biologicamente falando, não existem esses seres humanos que são da noite. Teoricamente, a noite é um processo artificial que a gente criou por conta de energia elétrica, luz, e se você for ver em cidades mais do interior, mais afastadas, dá 6 horas da tarde, quando o sol começa a se pôr, as pessoas vão dormir, porque o nosso corpo foi criado para que a gente tenha esse ciclo, né, circadiano. Cortisol mais alto durante o dia, ele vai baixando ao longo da noite, começa a ter a liberação de melatonina, para que você consiga ir desacelerando. Só que por conta desse caos todo, a gente às vezes desequilibra esse ciclo circadiano. E não vou falar que essa ideia de curtir mais a manhã, manhãs lentas, ter a oportunidade de ter manhãs mais lentas, acordar mais cedo, cara, é demais assim, essa energia vindo. A minha casa aqui, o apartamento é tudo aberto assim, de vidro, e aí entra muita luz, sabe, de manhã. Nossa, é uma delícia você olhar e ver as coisas sem pressa. Nem sempre é possível, mas hoje deu pra acordar mais cedo, já deu pra treinar, fui ao mercado, comprei algumas coisinhas, mas é isso,
só pra refletir o quão bom é manhãs lentas e aos poucos, se você se permitir trocar, ou melhor, regular a manhã pela noite, vocês vão perceber isso que eu tô falando aqui. Enfim, bora trocar de roupa, tomar um banho, que eu tô com roupa do treino, pra começar os atendimentos. E mais tarde a gente conversa sobre como foram os atendimentos. Tamo junto. Olha só, eu atendi uma paciente hoje de manhã. Olha que interessante o quadro dela. Tô aqui olhando, é uma paciente que tá fazendo 50 anos de idade. Ela já passava comigo há um bom tempo, já há anos, na verdade, ela já passa comigo. E ela, da primeira vez que a gente fez um tratamento mais intenso, na época foi até presencial, antes de existir a VIX. Ela teve uma ótima resposta, chegou a fazer exame genético, falamos sobre genéticas, falamos sobre várias coisas. E ela teve uma excelente resposta. Beleza, tempo passou, já nem atendo mais presencialmente, tô só com a plataforma, atendendo dentro da plataforma. E aí ela voltou pra mim há uns meses atrás, fizemos um check-up, tava tudo certo, aí fizemos os exames, ajustamos a suplementação dela, coisa linda. Da última vez que ela veio pra mim, dessa última, da antepenúltima, né, agora, que ela foi antepenúltima, agora da última, ela veio pra mim com uma perda de qualidade de vida enorme, mais cansada, mais irritada, num nível assim que ela nunca teve antes, sabe? Sendo que ela tava bem, ela tava tudo certo, não tinha nenhum erro, não tinha nada. E aí da última vez ela veio com um baita desequilíbrio, tipo, falando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí na ocasião a gente solicitou novos exames, ela mesma chegou pra mim e falou assim, nossa, Vitor, eu acho que eu tô entrando na menopausa, ela falou pra mim. Eu falei assim, bom, da última vez, há uns 3, 4 meses atrás que a gente fez os exames, viu como que você tava, não tinha nada, mas quem garante que você não tá, a gente vai repetir os exames, vamos fazer novos exames hormonais, todo o perfil hormonal e ver tudo como que você tá. Cara, fizemos os exames, vieram todos alterados da parte hormonal. A gente pegou bem o timing da transição dela, do momento normal para um momento de climatério, que é a transição para menopausa. E aí a gente fez toda a correção, conversei muito com ela, fizemos os exames para que essa reposição hormonal fosse segura, entramos com reposição hormonal através de hormônios bioidênticos, progesterona, testosterona, estradiol, tudo certinho, ajustamos as vitaminas dela, conversei muito sobre a importância da reposição hormonal quando ela é feita, não somente os hormônios, mas quando a gente olha o paciente como um todo. Então a importância dela cuidar da alimentação, a importância dela melhorar a atividade física, porque os sintomas delas iam melhorar. Mas se ela não sustentasse isso com o estilo de vida e não sustentasse com a suplementação, a gente sempre ia ter que ficar aumentando a dosagem das vitaminas e fazendo todas essas coisas que, cara, não é interessante. Uma reposição hormonal bem feita, quando o paciente tá super bem, sem precisar ficar aumentando dosagens e que, enfim, ele se sinta muito bem. Perfeito. Fizemos isso, 3 meses depois ela volta, no caso hoje. Ela começa a consulta com um sorriso aqui, ó, de ponta a ponta, falando, meu Deus, ressurgi, tô vivendo novamente. Ela gosta de pedalar, ela faz bike, né? Ela falou assim, tô fazendo Velocity, que é uma escola que... Uma escola não, né? Um lugar de treino, que você faz bike spinning, e meio que tem uma competiçãozinha. Ela falou assim, aqui a mulher de 50 anos tá dando pau nas novinhas que estão lá. Ela fala que tá sempre em primeiro e segundo, tá com energia, disposição, tá super bem. Parece coisa assim, me parece mentira, sabe? Ela falou, nossa, eu realmente revivi. Eu tinha passado com um psiquiatra, ele tinha me prescrito antidepressivo pra tomar, CBD e antidepressivo. E aí depois ela não fez isso, por escolha dela. Ela começou a fazer a reposição hormonal, começou a ajustar todas essas coisas e ela volta desse jeito pra cá, tipo, super bem, incrivelmente bem. Meu, é algo, assim, muito legal, é algo realmente que muda e transforma todo o jeito que a gente organiza e vê as coisas. Olha só, eu vou colocar aqui pra vocês verem junto comigo os exames dela, tá? Pra você ver, olha a diferença de um tempo pra cá. Quer ver, ó? Eu vou abrir aqui e aí eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Esse aqui é o exame dela que ela fez, olha isso. Vou colocar um pouco menor aqui. Olha isso, tá vendo a data aqui, ó? Outubro, 5 de outubro, né? Agora é pouco. Então, meu, olha como que os exames delas melhoraram. Da última vez pra cá, olha isso, 4 meses só, tá?
de detalhe. Se a gente for ver antes, ó, foi bem o histórico que eu contei para vocês. Se a gente for ver aqui, algumas vitaminas dela a gente conseguiu melhorar um pouco mais, o ácido fólico, que é a vitamina B9, que mexe com essa parte também de energia, disposição. A glicose dela melhorou, olha isso que interessante, melhorou alguns pontos. Insulina dela, boa, eu não tenho a insulina dela aqui, mas era uma insulina que estava em torno de 10, num quesinho de uma resistência insulínica, né? Olha isso, olha que interessantíssimo isso daqui. Olha o que quando a pessoa está entrando no climatério e na menopausa, olha o que acontece com o organismo dela. Olha o colesterol, como que a gente conseguiu diminuir. Claro que ainda tem uma margem para a gente melhorar, mas olha o quanto que a gente melhorou somente com a reposição hormonal, somente, né? Com tudo que a gente está fazendo. Olha isso, o tanto que a gente conseguiu melhorar. Olha isso, triglicerídeos, cara, isso daqui é incrível. De 140 foi para 75. Homocisteína, que é um outro marcador de inflamação super baixinho, CK dela aumentando, porque é uma proteína que está dentro do músculo. Então, quando você começa a fazer atividade física, quando você começa a otimizar as coisas, isso daí tende a melhorar. Então, olha que legal que ficou, né? A CK dela aqui, a apolipoproteína B, que é a subfração do colesterol que a gente avalia que é mais heterogênica, também caminhando super bem aqui. Muito legal isso. Tireoide dela, ácido úrico. Olha isso, vitamina B12 que já era boa, melhorou. A gente vai fazer um ajuste aqui que não precisa ser tão alto desse jeito. Vitamina D, olha isso, quanto que melhorou. Para você ver que é um conjunto de coisas, cortisol baixando. Enfim, são respostas que a gente tem da paciente de uma maneira muito efetiva. Uma das coisas que mais chamaram a atenção, vou até mudar de cor, olha isso aqui. Olha o gama GT dela, o quanto que era, que é uma proteína de inflamação do fígado. E olha o quanto que tá agora. Cara, é algo assim que, sério, é assustador. Olha isso, os níveis hormonais dela entrando para um limite certo, né? FSH, LH, estradiol melhorando aqui, ó. Estradiol aqui melhorando. Progesterona também, testosterona, a gente vai fazer até um ajuste aqui na suplementação, na reposição dela, mas o que eu quero mostrar é justamente isso, né? Olha que interessante quando a gente consegue equilibrar todas essas coisas e quando a gente consegue ver tudo isso, a relevância que você traz na vida do paciente. Dentre essa paciente existem várias outras histórias, cada mulher com a sua, mas você viu que muitos exames, muitos sintomas que ela tinha relacionado diretamente com isso. Muito interessante, né, esse caso. Isso, ela tá bem encostadinha. Chegamos aqui na chácara, no interior, olha essa vista e esse contato com a natureza, na esperança de passar um fim de semana mais natureza, mais tranquilo, mas com super frio, não esperávamos isso. A previsão do tempo tava para um super temporal, mas aparentemente é só um frio, bem nubladinho, sem sol. Acho que o tempo vai ser isso mesmo, um moletomzinho e ficar mais dentro de casa, lendo, organizando as coisas. Mas passei aqui agora para fechar mais um vlog, mais um vídeo. Tô muito contente, sabe, com esse formato novo. Espero que vocês estejam gostando disso. É um formato bem diferente e só que é um pace, uma calmaria que você consegue expor os seus raciocínios, sabe? Isso é muito legal. Então, cada vez mais eu quero conversar com vocês. Quero que vocês comentem aqui
de coração mesmo, e me falando o que vocês estão achando, mas principalmente dando sugestões do que vocês estão gostando mais. Esse vlog aqui a gente conversou muito mais sobre casos clínicos de pacientes. O último vídeo, se você não viu, a gente estava no Japão, então foi um vídeo que também deu pra gente conversar um pouco sobre as coisas, mas principalmente a gente mostrou bastante da viagem, o contexto por trás da viagem. E a ideia é essa mesmo, é mostrar não só conteúdo médico e não só conteúdo de viagem, para mostrar a minha vida assim como ela é, sem muito glamour, sem muita enrolação, abrir a câmera e falar. Ainda tô acostumando a levar a câmera para os lugares, ainda é meio estranho para mim, sabe? E sempre quando dá eu levo a câmera, passo os insights que estão vindo à minha cabeça. Então vamos finalizar o vlog dessa semana. Viemos pro interior, como planejamos, dia de sol, lindo, grounding e tal. Não vai rolar tanto isso, mas tá bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar esse comentário contando pra mim o que vocês acharam e o que vocês estão achando. Vejo vocês no próximo vídeo.